Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula. Hoje nós vamos falar da estrutura cristalina dos materiais, né? Essa estrutura, ela tem alguns modelos, né? E pode ser dividida em 4 níveis, que é o arranjo atômico, a microestrutura e a macroestrutura. As principais classes estruturais são as moleculares, as cristalinas e as amorfas, né? São como esses arranjos se encontram. As moleculares normalmente são caracterizadas pelo agrupamento de átomos. Esses átomos se agrupam, né, fazendo ligações fortes entre si, e depois que se ligam, formam moléculas que se ligam também de forma, na maioria das vezes, com ligações secundárias. Como, por exemplo, o oxigênio, o CO2, a água, materiais betuminosos, polímeros em geral, líquidos, algumas substâncias. Bom, as principais características dessas ligações moleculares são ligações do tipo intramolecular, que são fortes, são ligações iônicas e covalentes, e a intermolecular, que são ligações mais fracas, né, ligações secundárias de Van der Waals. Bom, essas estruturas cristalinas, elas já têm uma característica diferente das ligações moleculares. São ligações que têm regularidade estrutural, repetição nas 3 dimensões e uma unidade básica chamada de célula unitária. Bom, e ela apresenta um conceito de cristalinidade. O que vem a ser isso? Essa cristalinidade são arranjos muito ordenados, né, na parte interna da estrutura, com um modelo tridimensional ordenado e repetitivo. Então a gente pode observar aqui essa formação dessa célula unitária cúbica, né? Eu tenho átomos nos 4 vértices, formando uma célula unitária, que é a definição, né? É uma subdivisão do reticulado cristalino, na qual são mantidas as características gerais de um reticulado. Em outras palavras, trata-se de um pequeno volume que contém todas as características encontradas em todo o material. Então veja que essa célula unitária se repete nas 3 direções. E cada átomo deste de ligação é um ponto do reticulado. Bom, a gente tem vários sistemas cristalinos. Entre eles, a gente tem a formação geométrica diferente, né? Então, os principais são 7 sistemas, que a gente vai ver agora. Então, a gente tem o cúbico, onde todos os lados são iguais, tetragonal, a base igual e a altura diferente, ortorrômbico, 3 lados iguais, diferentes, desculpe. Romboédrico, 3 lados iguais, entretanto os ângulos são diferentes, o alfa e o beta igual e o gama diferente, de 90. Aliás, o alfa, o beta e o gama é diferente de 90. A gente tem a hexagonal, que a gente tem o A igual ao B, né? No caso o A e o B são iguais, entretanto o C, que é a altura, é diferente. E aí dentro a gente tem o alfa e o beta igual, com 90 graus, e o gama de 120 graus, conforme a gente pode ver na figura. Temos a monoclínica, que o A, o B e o C são diferentes, e o gama, o alfa e o gama igual a 90 graus e diferente de beta. E temos a triclínica, que é o A, o B e o C diferente, o alfa, o beta e o gama diferente, também de 90 graus. Bom, esses 7 sistemas, eles se transformam em 14 tipos possíveis de reticulados, né? A gente chama eles de reticulados bravais. O que vem a ser esses reticulados bravais? A gente consegue aqui observar que a gente tem aqui a cúbica de face centrada, onde eu tenho um átomo em cada face e um em cada vértice. E eu tenho a de corpo centrado, que eu tenho um átomo no centro e os do vértice. No caso do cúbico, a gente só tem nos vértices. Depois a gente tem o tetragonal e o de corpo centrado, o romboédrico, o hexagonal. Depois a gente tem o ortorrômbico de corpo centrado, de face centrada, só na face inferior e superior e nos vértices. Depois a gente tem o
monoclínico só nas faces inferior e superior e o nos vértices. E a gente tem o triclínico, que é só nos vértices. Bom, desses 14 nasce a maioria das estruturas cristalinas. A gente vai estar focando aqui nas cúbicas, tá? A gente vai trabalhar basicamente com as cúbicas para a gente ter uma noção de como que isso acontece. Bom, os átomos podem ser agrupados dentro do sistema cúbico em 3 diferentes tipos de repetição: cúbico simples, de corpo centrado e de face centrada. Bom, no sistema simples, a gente tem em cada vértice 1/8 do átomo. Ou seja, uma parte só fica para dentro da célula. Né? Se eu pegar esse átomo aqui e partir no meio, a metade fica para cima. Então eu tenho só a metade aqui para baixo. Dessa metade, só 1/4 da metade que fica para o lado de dentro da célula, que se transforma em 1/8. Então, se eu pegar 1/8 e multiplicar por 8, que são 8 átomos, um em cada vértice, eu tenho um átomo por célula unitária. Então, cada célula unitária tem um átomo inteiro. Né? E essa distância entre um átomo e outro é chamada de A, que é chamado também de parâmetro de rede. Bom, é importante salientar também que a gente precisa ter um número de coordenação, que corresponde ao número de átomos vizinhos mais próximos. Então, para a estrutura cúbica simples, esse número de coordenação é 6. O que quer dizer isso? É a máxima possibilidade de ligação de um dos átomos. Então, vamos pegar esse átomo aqui do vértice. Então, esse átomo aqui, ele liga com esse e liga com esse. São 3. Depois, se eu vim para frente aqui, ele liga com mais um, que são 4. Se ele for para frente aqui, ele liga com mais um, que são 5. E se ele vir para frente aqui, ele liga com mais um, né, que são 6. Então, ele liga com 1, com 2, com 3. Ele liga com o de cima, 4. Ele liga com esse, 5. E ele liga com esse, 6. Então, ele liga com 6 átomos, tá certo? Então, por isso que o número de coordenação é 6. Bom, além disso, eu preciso entender quem é o A. Né? O A ele é igual a 2R. Por quê? Aqui eu tenho um diâmetro. A metade de um diâmetro, que é até aqui, é chamado de R, né? Que é o raio. Então, eu tenho um raio mais um raio. Tá certo? Então, eu tenho que essa distância aqui, A, que é o parâmetro A, é igual a 2R. Ok? Bom, então, para tanto, eu vou pedir para que vocês provem o fator de empacotamento, que é o número de átomos, vezes o volume dos átomos, dividido pelo volume da célula unitária. E eu quero que vocês provem também que esse fator de empacotamento é quanto? 0,52. Então, essa é a atividade que eu vou deixar para vocês aqui fazerem depois da videoaula. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.